E ainda tem a questão do Fictor, gente, da financeira Fictor. Polícia Federal que investiga essa holding aí financeira por meio da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros de São Paulo por suspeita de crime financeiro. As investigações querem verificar uma possível conexão com os crimes daquela outra operação, a Compliance Zero, que chegou até o Banco Master. Para mim, virou uma confusão danada. Vou receber aqui o Marcelo Godke, que é advogado especialista em direito empresarial e bancário. Marcelo, é tanta mãozinha, é tanto caminho que vem chegando, que eu confesso para você que eu já me perdi. Começa com o Banco Master, vai para a BRB, agora tem a Fictor, tem a Rio Previdência. Está um emaranhado de coisas. Se você puder nos ajudar a tirar esses nós e entender, fato é que tudo envolve o Banco Master. O Banco Master é como se ele estivesse no núcleo de tudo e todos em volta, o que ele tentou se safar do que estava acontecendo e alguns que participaram dessas fraudes e outros não. Explica para a gente esse emaranhado, por favor. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, tudo bom? Comigo Olha, tudo bem, o que ainda bem não acontece era é o seguinte. acionista do Banco Master. Esses aí estão mal. Pois é. Então, exatamente, acionistas, credores de CDB, etc. né? Mas o que acontece é o seguinte, no mercado financeiro, assim como no mercado de capitais, as operações elas dependem de captações constantes. Então, por exemplo, se eu vou financiar uma empresa como, sei lá, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, via mercado de capitais, quer dizer que ela vai captar dinheiro e vai utilizar isso, né? Já no mercado bancário, a gente tem um emaranhado um pouco maior, porque o banco ele só pode emprestar dinheiro se ele tiver funding disponível. Inclusive, algumas notícias recentes aí apontam que o banco aparentemente tinha só 4 milhões em caixa, o que é muito pouco para uma instituição financeira do tamanho do Banco Master, assim, é praticamente nada, né? No dia da definição do Banco Central por liquidar a instituição financeira, né? Então, o que acontece na prática é que se uma instituição financeira como o Banco Master não faz funding o tempo todo, ela não consegue financiar as suas atividades. Só que a atividade tradicional de banco, que hoje o mercado é muito mais moderno e muito mais ativo que isso, a atividade tradicional é o banco tomar dinheiro emprestado via um depósito bancário para reemprestar. Mas as notícias aí dos últimos meses apontam que o Banco Master ele aplicava dinheiro em coisas que não tinham muita liquidez. Então ele o tempo todo tinha que fazer uma captação, uma necessidade de busca constante de funding, né, que era muito acelerada, porque do outro lado, né, os investimentos feitos pelo Banco Master não tinham muita liquidez. Então ele buscava dinheiro da Fictor, ele buscava dinheiro do BRB, ele vendia a carteira de recebível, tudo isso para restabelecer o seu caixa. Então, na prática, o mercado bancário ele é muito interligado com outros agentes, vamos assim dizer, do próprio mercado financeiro, que seria também mercado bancário, mas com agentes do mercado de capitais. Então, as coisas elas não andam sozinhas. Tanto que se diz que nesse mercado existe uma coisa chamada de risco sistêmico. Se for uma instituição financeira muito grande, que recebe dinheiro de muita gente, isso quer dizer que se ela quebrar, muita gente vai quebrar juntos, entendeu? No caso aí, a gente está vendo alguns agentes, como por exemplo o Banco Fictor, a Fictor, não o Banco Fictor, né? Ela está numa situação de dificuldade de caixa porque ela não tinha disponibilidade desse dinheiro, tá? Mas se fosse um banco muito grande, a gente poderia ver isso se alastrar para o resto do mercado. Então, é o chamado risco sistêmico. Um banco não trabalha só com dinheiro próprio, ele trabalha muito com dinheiro de terceiros. Então, a gente ainda vai ver outros desdobramentos disso, porque certamente outros agentes do mercado financeiro ajudaram a financiar as atividades do Banco Master, tá? Fica também a história do Banco Master, né? A ascensão à queda, digamos assim, ela é muito rápida se a gente coloca ali numa linha do tempo, né? E a rapidez de ascensão e queda é no máximo ali 2 anos, se é que se chega a 2 anos. Aí a minha pergunta fica, como é que consegue, obviamente que faz parte do banco tentar sustentar e ir atrás dessas outras agências, empresas, enfim, financiamentos para se sustentar. Mas como é que todas essas não desconfiam e acabam indo de encontro, ou seja, entrando nessa com o Banco Master também? Não faltou algo ali no meio do caminho? Como é que ninguém desconfiou disso? Faltou uma fiscalização? Porque quando você começa a ir atrás de muitas empresas, ou seja, está com dificuldade e não foi atrás dessa que não conseguiu, vamos atrás de mais uma, e elas não se falam. Como é que acontece isso no dia a dia para a gente entender como tantas caíram e tantas outras devem ter caído também, né, que a gente ainda nem sabe, Marcelo? Olha, pode ser uma série de fatores. Em primeiro lugar, que tradicionalmente, elas não se falam. Mas no mercado financeiro, quando alguém oferece, por exemplo, um CDB com uma taxa que está muito acima da normal, isso já é um indicativo tradicional
Isso não é só do Brasil, tá? Isso é um indicativo de caráter internacional, que qualquer país que tem um sistema bancário minimamente desenvolvido, eles sabem disso. Se alguém está oferecendo uma taxa de juros muito alta, quer dizer que aquela instituição financeira pode estar com dificuldade de obter funding, tá? Então, por exemplo, tem aquela revista The Economist, que foi fundada por um economista chamado Walter Bagehot, e ele escreveu um livro chamado Lombard Street, que descreve o mercado bancário londrino. Ele fala, olha, a atividade bancária londrina típica é a atividade de 63. Esse é o apelido que ele dava. Por quê? Porque ele captava a 3% ao ano, reemprestava a 6% ao ano, e às 3 da tarde o banqueiro já estava jogando golfe. Tá? Então era assim que funcionava o mercado bancário tradicional. Se alguém está oferecendo, por exemplo, né, está oferecendo ali, sei lá, 6, sendo que ele vai emprestar 6, isso denota uma impossibilidade de ter um funding adequado. Ele vai ter que emprestar por muito mais dinheiro, né? Então, aquele CDB, que era ultra bem remunerado, ele poderia ser um indicativo de que alguma coisa já não estava muito bem. E aí, por isso que se fala que o modelo de captação do Banco Master era lastreado 100% no FGC. E era, porque as pessoas elas emprestavam dinheiro via CDB para o Banco Master, já na expectativa que se o banco quebrasse, o CDB ele seria pago de volta para o poupador, para o depositante, né, por meio do FGC, entendeu? Então, as pessoas tinham uma desconfiança disso. Agora, se falava entre os agentes do mercado, se falavam? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente, nesse momento, não tem informação disso. Mas aquele CDB ultra bem remunerado já era um indicativo de que o banco estava com dificuldade de fazer funding, tá? Quando você fala, e obviamente vários que a gente já entrevistou aqui falam o mesmo, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, como dizia minha avó. Você está oferecendo um CDB muito acima de todos os outros, já fica um alerta até para a gente, fora do mercado financeiro, de que se a gente colocar o nosso dinheiro ali, pode ser que esse local, esse banco, na verdade, esteja com dificuldades financeiras e que esse dinheiro pode não ser pago. Algo pode acontecer ali. Porque esse é o primeiro passo para a gente desconfiar. Tanto a gente que vai colocar um investidor ali no banco, quanto para as próprias holdings e financeiras também desconfiarem. Esse seria o primeiro passo, Marcelo. Exatamente. Tá. A gente tem que avaliar e o que acontece é o seguinte, muito pouca gente sabe ler balanço, né? E o balanço do Banco Master, ele era público, porque uma instituição financeira que é regulada e fiscalizada pelo Banco Central, o balanço estava lá. Então, assim, eu não me fiaria em simplesmente aceitar que o Banco Central vai fiscalizar tudo, porque a fiscalização do Banco Central é por amostragem. O Banco Central não tem gente ela tem expertise, mas não tem gente suficiente para fiscalizar toda a operação de qualquer banco. Até porque a gente tem bancos que são gigantescos, e aí seria mais difícil ainda. Tá? Então, a pessoa ela tem que tomar a decisão dela de investir. Se ela tinha intenção de investir no Banco Master, talvez ela pudesse, se ela não tivesse conhecimento financeiro técnico suficiente para fazer essa análise, chamar alguém que pudesse, de repente um contador, e falar assim, escuta, como que está a situação desse banco aqui? Naquele balanço, a gente poderia encontrar, e é assim que estava no Banco Master, né, ativos que não tinham liquidez, né? O ativo típico do banco já não tem muita liquidez, porque, por exemplo, se eu emprestei num CDB de 1 ano para o banco e o banco vai emprestar para alguém que vai devolver em 5 anos, já não existe uma liquidez plena. Mas pelo menos é um empréstimo tradicional. Agora, quando é um banco que compra precatório, participação societária em empresas investidas, etc., isso denota muito mais falta de liquidez ainda, tá? Então a pessoa talvez pudesse fazer esse tipo de análise e não simplesmente confiar no Banco Central, porque o Banco Central não tem gente para fazer tudo isso, é humanamente impossível, você entendeu? Mesmo com o sistema de inteligência artificial, quando a bolha estoura, né, é porque alguma coisa já aconteceu por muito tempo. Eu vou fazer só uma correçãozinha, o Banco Master, ele é o antigo Banco Máxima, que é um banco que já passou por dificuldades financeiras, o controle dele foi vendido, ele foi recapitalizado, e por um tempo ele andava bem. É que as operações arrojadas começaram a acontecer aí talvez nesses últimos 2 anos. Mas por um bom tempo, o Banco Master ele estava bem capitalizado. É que as coisas meio que desandaram de um tempo para cá, você entendeu? Agora você falou, olha, o Banco Central nem tem gente suficiente para fazer essa fiscalização toda. É isso que eu ia perguntar para você. Qual é o papel do Banco Central no meio disso tudo? E se é difícil ou não você abrir um banco no Brasil? Porque com a coisa de ser bancos e contas digitais, a gente está vendo, inclusive, né, agências fechando. Tem muito menos agência hoje, a gente tem muito mais agência digital do que física para você poder ir. Realmente é mais fácil, mas também é muito mais trabalhoso. Tem os dois lados. É mais fácil ali, você tá em conexão e tal, mas você não tem uma pessoa para falar com você. Você tem que ir lá, um chat, digitar. É difícil realmente o atendimento para quem não entende muito do que está acontecendo. É difícil abrir um banco no Brasil ou você precisa realmente, você falou, olha, era o antigo Banco Máxima,
teve problemas, aí o Banco Master estava muito bem, mas teve problema no meio do caminho também. Como é que é possível abrir um banco no Brasil? Você tem algumas questões e características que você tem que dar cheque ali, completar? E qual o papel do Banco Central nisso tudo? Bom, o papel do Banco Central é crucial porque ele que autoriza, né, o funcionamento das instituições financeiras no Brasil. Essas instituições podem ter caráter internacional, como, por exemplo, sei lá, um banco alemão, um banco chinês, um banco americano que queira operar aqui, ele tem que montar uma subsidiária. Ele pode até aprovar o próprio ente estrangeiro, mas esse caminho de aprovar é praticamente impossível de chegar lá. Então, um estrangeiro poderia ter uma subsidiária aqui. O caminho tradicional de, por exemplo, brasileiros residentes no Brasil, etc., seria antes de fazer a constituição comercial, levar, né, o projeto para o Banco Central aprovar e mostrar que ele tem um capital mínimo para operar, que está em torno aí de uns 17 milhões. Só que eu tenho que mostrar que, além de ter o capital, eu tenho toda a estrutura de TI, de segurança de informação, que os controladores, eles têm, como que eu vou dizer, eles têm patrimônio suficiente para bancar, né, o passivo da instituição financeira, porque tem uma lei de número 6.000 que o controlador é responsável pela totalidade do passivo da instituição financeira, e assim vai. Eu apresento esse projeto para o Banco Central, e o Banco Central fica ali muitos meses, né, para passar de ano, para aprovar isso, e isso não é uma coisa simples. Só que hoje a gente tem essa grande novidade, que são chamados bancos digitais. Né? O banco digital ele não é um banco, apesar da gente falar que ele é banco. Algumas pessoas acham, porque, por exemplo, você pega o Nubank, o C6 Bank, eles usam essa expressão bank, e aí parece que é um banco, mas não é um banco, e o Banco Central já proibiu, e eles vão ter que se reformular. O Nubank resolveu obter uma licença plena para ser banco, então ele vai ter que passar por esse processo de credenciamento perante o Banco Central. Esses bancos digitais, que não são bancos de verdade, na verdade, eu não tenho uma conta corrente em que eu deposito dinheiro, via, por exemplo, um CDB ou não, né? Mas deposito o dinheiro, e nesse depósito bancário, a instituição financeira, no banco tradicional, se torna a dona do dinheiro, eu só tenho um crédito. Já nos bancos digitais, eu tenho uma carteira eletrônica, que é apelidada também de wallet ou e-wallet, em que o dinheiro não passa a ser de propriedade do banco. Tanto que ele não pode ser reemprestado pelo banco para terceiros sem minha autorização. Então, o banco, por exemplo, Nubank, C6 Bank, pode falar, olha, você não quer comprar um CDB com esse dinheiro que está parado aqui em tal instituição? Isso é possível fazer, mas o dinheiro não se torna de propriedade da instituição naquele momento, porque não é uma conta de depósito bancário. Então, são caminhos diferentes. Esse caminho do banco digital, ele é mais simples. Ele acabou de passar por uma nova rodada de regulamentação, vai ficar um pouco mais difícil, com capital regulatório mínimo um pouco maior, mas é bem mais fácil obter isso do que obter uma autorização para ser banco. Como a fila para ser uma fintech, um banco digital hoje é grande, você está falando aí algo em torno de 2 a 3 anos para ter a sua autorização. Um banco só Deus sabe quando isso sairia, tá? Então não é fácil obter uma autorização para ser banco, tá? Certo, Marcelo, obrigada, viu? A gente vai seguir acompanhando, mas é como você falou, outras instituições, outras financeiras devem estar aí no meio dessa questão do Banco Master, tanto pela esfera judicial quanto a esfera econômica também, que acabaram se dando mal e acabaram perdendo. A gente vai seguir acompanhando. São várias esferas também de investigação. A gente tem comissão que querem botar ou não botar, tem a esfera de investigação dentro do STF e da própria polícia. Muita coisa para a gente entender. Aí faz uns emaranhados e a gente chama vocês aqui para desatar os nós, que são muitos. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço, espero ter ajudado e estou à disposição. Um grande abraço. Ajudou sim. Obrigada. Até mais.